Oi pessoal, eu sou a Luli do Potter Clube BH e eu tô aqui em mais uma Converfic para conversar com vocês sobre um dos meus assuntos favoritos no mundo, Harry Potter. E dessa vez, em comemoração aos 20 anos da estreia do primeiro filme nos cinemas, Harry Potter e a Pedra Filosofal, que vai acontecer em novembro de 2021, eu resolvi falar um pouquinho sobre a diferença dos filmes e dos livros da saga Harry Potter. Acho que todo mundo que é fã de um livro, quando vai ver a adaptação para o cinema ou até para séries de TV, né, e agora streaming, fica com muita expectativa de ver tudo aquilo que leu finalmente ganhando vida nas telas. Quando Harry Potter e a Pedra Filosofal estreou, eu estava lendo o primeiro livro ainda, e a cena que eu mais queria ver era do quadribol, porque eu não conseguia imaginar tão bem como que era aquele jogo. Queria muito ver em cena. E tem 2 cenas de quadribol nesse livro, mas no filme tem uma cena só. Eu lembro que a gente ficava na escola discutindo quais eram as diferenças, e à medida que os livros foram ficando maior, mais coisas precisavam ser cortadas. Harry Potter e a Ordem da Fênix, que é um livro enorme, muito extenso, de mais de 700 páginas, teve que ser espremidinho ali em 2 horas e pouquinho, por exemplo. E na minha opinião, é o filme que ficou menos legal. Hoje em dia, acho que a gente vai ficando cada vez menos crítico mesmo, porque rola uma nostalgiazinha de pensar naquela época que tinha estreias e a gente ia vestido e tudo, mas sempre fica uma coisinha ou outra. A gente precisa lembrar, porém, que Harry Potter estreou no cinema muito rápido, pensando nos padrões da época, né? O primeiro livro foi publicado no Reino Unido em 1997. Então, tem 4 anos de diferença entre o lançamento dele para o cinema. Pensando em todo o processo, desde a compra de direitos autorais até o lançamento, e que naquela época não tinha tanto isso, e Harry Potter foi uma das grandes portas de entrada para que crianças lessem literatura fantástica pelo mundo, uma das, é claro, foi muito rápido. Naquela época, inclusive, tinha sido lançado apenas 4 livros. E nem tudo que foi importante lá na frente parecia ser importante nesse início. Por exemplo, tem uma personagem que aparece em Harry Potter e a Pedra Filosofal chamada Senhora Fig, que é a vizinha da família do Harry no mundo dos trouxas. E ela parece que é uma personagem completamente coadjuvante, porém ela vai ser importante lá em A Ordem da Fênix. E o que eles fizeram para corrigir isso foi simplesmente colocá-la no filme, sem grandes explicações, porque era o que dá para fazer. Ela não cabia no primeiro filme, que não só conta a história do primeiro livro, como também precisa apresentar todo mundo pra gente. Existem furos maiores, é claro. Voltando em A Ordem da Fênix, que eu considero o livro mais importante da saga, porque ele explica tudo o que aconteceu antes e já dá uma introdução no que vai acontecer depois. Tem uma grande conversa do Harry com o Dumbledore, que foi praticamente toda cortada. E quem só viu os filmes acabou ficando um pouquinho mais prejudicado. Outra coisa que a gente tem que conversar, hein? Essa história de falar que quem só viu os filmes é menos fã. Não existe menos fã, gente. Fã é fã e ponto final. Mas aí, eu acho que não sou só eu que tenho que ficar falando aqui. O Potter Clube é gigante. Então eu mandei uma coruja pro pessoal do fã-clube para ver qual é a opinião deles sobre esse assunto. Fizemos a pergunta: qual cena de Harry Potter você acha que teve a pior adaptação nos filmes? E a cena que mais teve respostas foi o primeiro beijo do Harry e da Gina, que acontece em Harry Potter Enigma do Príncipe. Eu acho essa cena no filme muito fofinha, acho ela muito bonitinha mesmo, mas realmente ela não tem a emoção dos livros do Harry correndo e a Gina correndo e todo mundo lá assistindo e eles finalmente ficando juntos. Foi trocada por um momento bonitinho, mas que não tem a mesma emoção, né? Também teve algumas pessoas aqui falando que a batalha final ficou muito diferente e tem uns efeitos especiais um pouco desnecessários. A batalha final tem essa mesma questão do beijo do Harry e da Gina, que é existir um grande público em volta, assistindo e tudo, e que nos filmes tornaram uma coisa mais intimista entre os dois envolvidos, seja pelo amor ou seja pela guerra. Então, acho que tem alguma semelhança. E temos também aqui alguém falando que é a conversa do Harry com o Dumbledore no final de A Ordem da Fênix. Como eu disse, é uma conversa muito importante que foi bastante cortada. Também perguntamos qual cena dos livros não tem nos filmes e o pessoal mais sente falta.
E a cena que mais foi mencionada foi, e quem não leu os livros ou viu os filmes, vamos dar um spoiler de Enigma do Príncipe aqui, o funeral do Dumbledore. É uma cena super sensível, mas que foi substituída por uma homenagem dos alunos ao diretor, com as varinhas ao ar acesas e tudo. Ainda assim, queria ter visto o funeral? Queria. Também tem uma pessoa falando que sente muita falta do Lupin e do Sirius, explicando um pouco mais sobre o que eram os marotos em O Prisioneiro de Azkaban, que é meu livro favorito da saga. Então tudo que faltou pra mim faltou, e tudo que teve é ótimo, eu amo essa história. E realmente, teve que ser condensado, e a grande amizade dos marotos não ficou tão clara ali. E também o anúncio do nascimento de Ted Lupin, que é o filho do Lupin, que nasce lá no último livro. O Ted é mencionado mais pro final, mas fica sem dá pra entender muito quem é Ted quando ele é mencionado, porque hora nenhuma fala que ele está a caminho. Quem sabe, sabe. Quem não sabe vai ter que assumir. Uma cena dos filmes de Harry Potter que você acha muito fiel aos livros. Tivemos 2 cenas só que foram mencionadas, meu Deus do céu. Tiveram algumas pessoas que falaram que são as primeiras aulas do primeiro filme, como aula de poções e aula de voo. Realmente são cenas muito boas. E também as cenas que acontecem dentro da Toca, a casa da família Weasley em A Câmara Secreta, que é o segundo filme da série. Inclusive, essa eu acho que é a cena mais fiel de todas, é quando o Harry chega na Toca. Eu lembro que quando eu vi esse filme no cinema, as falas eram iguaizinhas, eu fiquei muito feliz. Uma cena dos filmes que é bem diferente nos livros, mas você prefere assim. E alguém falou que gosta muito do Baile de Inverno, porque tem músicas autorais que não tem nos livros. A gente vai falar sobre o Baile de Inverno aqui, gente, porque eu tive uma decepção com essa cena, apesar de achá-la maravilhosa. E por fim, perguntamos também algo nos filmes que não existe nos livros, mas você adora, e que foi... O que mais foi mencionado foi a dança do Harry e da Hermione em Relíquias da Morte, parte 1, que é uma dança que algumas pessoas interpretam como uma dança romântica, mas a grande maioria vê como algo de amizade. Inclusive, muitas pessoas aqui falaram porque eu acho essa amizade linda demais. E também foi mencionado uma cena muito pequenininha que acontece no Prisioneiro de Azkaban, em que os meninos da Grifinória chegam na escola e ficam trocando feijõezinhos, fazendo mímicas e tudo mais, imitando animais. Que é uma cena bem intimista, que não tem nos livros, mas que mostra eles não só como heróis, mas também como pré-adolescentes. Uma coisa muito curiosa é que a gente teve muito mais respostas para falar mal, falando de pior adaptação e qual você sente mais falta, do que as respostas para falar bem. Sobre o Baile de Inverno, uma curiosidade sobre mim é que eu não assisti o Cálice de Fogo no cinema, foi o único que eu não assisti na época. E aí, eu amava essa cena no livro por causa da Hermione, que é minha personagem favorita. Eu tava doida pra ver Hermione, e quando eu vi a primeira foto dela na parte de trás do álbum de figurinhas com um vestido rosa, sendo que no livro é azul, eu fiquei muito decepcionada. Eu adoro rosa, mas eu queria muito ver o vestido da Hermione azul. Vai entender. Essa troca faz muito sentido, porque o cenário do Baile de Inverno é muito focado no azul, né? Porque é aquela coisa meio gelo e tudo. E eles precisavam dar para Hermione um vestido que destacasse, que ela não ficasse apagadinha na decoração. Mas... ai, gente, isso me impactou tanto que eu mandei fazer o vestido da Hermione do filme, porém azul como no livro, para compensar a minha tristeza de não ter o vestido azul. Olha só as coisas que a gente faz, gente, por uma adaptação. É claro que o ideal é ler os livros e ver os filmes. O ideal era a gente poder assistir a peça de teatro também, tudo ao vivo, porque a gente adora Harry Potter, né? Mas eles são diferentes, e é claro que o livro é muito mais completo, porque conta uma história muito vasta, com livros muito complexos. Eu lembro que lendo Harry Potter como uma criança, eu tinha uma dificuldade às vezes de saber qual personagem era qual. No Cálice de Fogo eu me perdi completamente, porque são muitas personagens. Mas
é melhor que a gente tenha os filmes do que simplesmente não ter, né? Fica esse sonho aí de ter a série de TV, em que cada livro é uma temporada, mas enquanto não tem, vamos matar a saudade dos filmes, em especial a Pedra Filosofal, que agora está completando 20 anos, que provavelmente, por mais que Harry Potter já fosse um fenômeno grande quando o filme foi lançado, não dá para saber se ele teria sido isso tudo se não tivesse ido para o cinema, né? Os filmes ajudaram o hype da série acontecer. E muita gente primeiro viu o filme para depois ler o livro. E se esses filmes incentivaram a literatura da maneira deles, a gente tem muito que amá-los também. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pelo Potter Club estar mais em uma Convenfic. E conta aí nos comentários o que vocês acham disso. Livro, filme. Eu gosto muito dos filmes. O quinto e o sexto não muito. Agora os outros, principalmente os primeiros, eles são muito fofinhos. Tchau, tchau. É muito legal também, né? A gente ver visualmente e não só imaginativamente aquilo que a gente está lendo. Se não fossem pelos filmes, muitas coisas não seriam tão icônicas. Até uma das falas mais icônicas da Hermione, que não é Leviosa, é Leviosa. Ela tá no filme porque no livro é bem diferente. E todo mundo fala mesmo assim.